Jay, Fred, Mike. There weren't nobody like them in the early years. Those boys lifted it to a whole other level. They made an art form of it. No capítulo de hoje, sangue, mutilação, entranhas e mulheres nuas. Isso mesmo, estou falando dos slashers. Hoje desmembraremos esse tão popular subgênero do horror, conhecido por seus retratos apavorantes de serial killers, armas cortantes e, como sempre, jovens sendo massacrados um a um. Primeiramente, discorramos acerca das convenções básicas do slasher. A trama do filme é determinada por um evento passado que causa a origem do vilão, no qual ele testemunha um ato que julga repreensível, efetuado por membros de uma comunidade de jovens. Desse ponto, pula-se para o tempo presente, no qual um evento comemora tal ação passada, reativando-se assim a força destrutiva do assassino. O assassino mata membros da comunidade de jovens e o herói ou heroína testemunha tais homicídios, confronta o assassino, escapa ou mata-o, mas ao final, apesar de sobreviver, o protagonista não está livre. Adicionalmente, alguns outros elementos se fazem frequentemente presentes no slasher. 1. Vítimas consistindo de grupos de jovens adultos ou adolescentes, geralmente atraentes, de natureza rebelde ou hedonista. 2. Protagonista tipicamente feminina, por vezes casta, geralmente mais perspicaz e mais contida que seus amigos. Ela é tipicamente a última sobrevivente do filme. 3. Um vilão quase que exclusivamente do sexo masculino, mudo ou de poucas palavras, cuja identidade geralmente é misteriosa. 4. Figuras adultas ou parentais ausentes e ou incomunicáveis pelas vítimas. 5. Localizações isoladas, de baixa população, às vezes com um vínculo histórico ao vilão. 6. Policiais que ou são ineficazes e descrentes, servindo de vítimas ao vilão, ou surgem somente no ato final do filme, seja para derrotar o vilão ou resgatar a protagonista tardiamente. I said the autopsy will be more conclusive. Por mais que o slasher tenha se estabelecido somente na década de 70, diversas obras anteriores são consideradas precursoras do gênero. Já na década de 30, pôde-se observar um protótipo do slasher em 13 mulheres. O thriller psicológico de 1932 trata de uma mulher que sofreu com preconceito racial em sua faculdade, tramando, anos depois, uma vingança, na qual aquelas que a torturaram são levadas a matarem umas às outras. O filme já faz uso de uma convenção primária dos slashers: a presença de um indivíduo malicioso que, movido por sentimentos de vingança, elimina integrantes de um grupo. Avançando algumas décadas, chegamos em A Tortura do Medo, de 1960, no qual um voyeur assassina mulheres e usa uma câmera cinematográfica para registrar os momentos finais de suas vítimas moribundas. O voyeurismo do antagonista e sua predileção por vítimas do sexo feminino, retratados no filme, são marcas que viriam a ser também absorvidas por diversas obras no espectro do slasher movie. Vale frisar que críticos acusaram A Tortura do Medo de misoginia, crítica que no futuro seria recorrente aos slashers. Ainda em 1960, seria lançado o clássico Psicose, de Alfred Hitchcock. Embora o assassino no filme faça poucas vítimas, o mistério acerca de sua identidade, sua psicopatia, preferência pelo uso de facas, as reviravoltas no enredo
e o uso de câmera na perspectiva do assassino como forma de incrementar o suspense são todos elementos codificadores dos slashers. Portanto, o filme pode ser considerado um dos mais influenciais ao surgimento do slasher, surtindo inclusive diversas sequências nos anos 80, cujas estruturas se assemelhariam mais nitidamente ao gênero. Mas já basta de precursores. Vamos ao que interessa. Os slashers surgiram na América do Norte, numa conjuntura que se configurava no fim da vigência do Código Reis. O Código Reis era uma espécie de livro de regras, contendo uma série de diretrizes cinematográficas impostas pela indústria hollywoodiana, que visavam restringir ao máximo a exibição de cenas e ideais considerados inapropriados. Com isso, na virada para a década de 70, se tornaram prevalentes os infames exploitation films, películas de baixa verba e consideradas por muitos como sendo de pouco mérito artístico. A distinção entre slashers e exploitation films é nublada pela presença comum em suas obras de aspectos como nudez, sexo explícito ou sugestivo, violência extravagante, uso de drogas e personagens insanos e ou deformados. De fato, muitos slashers podem ser considerados genuínas obras do cinema exploitation. Um exemplo que se insere em ambos os gêneros é o mais que canônico O Massacre da Serra Elétrica. Slasher primordial que contém diversas marcas do exploitation, como as brutais cenas de tortura à protagonista que dominam toda a metade final do filme. O filme teve um impacto cultural imenso, sendo considerado um dos mais aterradores já feitos. O clássico de Tobe Hooper introduziria ainda Leatherface, o primeiro grande supervilão dos slashers. Embora em filmes como O Massacre da Serra Elétrica e obras contemporâneas, a razão homem-mulher de mortes seja semelhante, são as imagens de tortura, mutilação e assassinato de personagens femininas que perduram na mente do espectador. No longa de Hooper, os três protagonistas masculinos morrem rapidamente e sem cerimônia, enquanto que as duas mulheres sofrem torturas mais prolongadas e brutais. Uma delas morrendo violentamente e a outra sendo submetida a uma extensa tortura física e mental. Tal cenário gerou uma rebarba por parte da crítica, que acusou de misoginia por parte da produção. Outros críticos defenderam o filme, ressaltando que a última sobrevivente é uma mulher, a única a superar as desavenças impostas por Leatherface e sua lunática família. Mas deixemos a controvérsia de lado momentaneamente. Menos polêmica, mais matança. Tratemos agora da obra que divide com O Massacre da Serra Elétrica o posto de pioneira do slasher. Os eruditos sabem que estou falando de Noite do Terror. Lançado apenas 10 dias após a obra de Hooper, o filme canadense serviu de inspiração para muitas obras marcantes que viriam a ser realizadas nos anos seguintes. O filme de Bob Clark apresentou também o uso frequente da câmera, assumindo a perspectiva do assassino, o que viria a ser reutilizado em diversas obras subsequentes do subgênero. Embora os dois filmes citados sejam os responsáveis pelo nascimento do slasher, um outro filme lançado 4 anos depois é igualmente importante na construção e popularização do gênero. Em 1978, John Carpenter pariu a obra que pode ser entendida como sendo a grande codificadora das convenções dos slasher filmes, sob a forma de Halloween, A Noite do Terror. O filme trouxe ainda à tona uma nova questão ao gênero.
a associação entre sexo e morte. No longa de Carpenter, a protagonista Laurie Strode, vivida pela rainha dos slashers, Jamie Lee Curtis, é a única personagem que não é liberal no âmbito sexual, enquanto que suas amigas praticam sexo livre e encaram deveres a que são encarregadas, como serviços de babá, como sendo oportunidades de se alcoolizarem e engajarem-se em atos sexuais com seus namorados. Hello? Hello? All right, Annie. First I get your famous chewing, now I get your famous squealing. Enquanto os amigos de Strode, de vida sexual ativa, são assassinados por Myers, que no prólogo do filme, ainda enquanto criança, assassina sua irmã em meio a um ato sexual, Laurie Strode, que vive de maneira casta, derrota seu oponente e sobrevive. Isto levou críticos a encararem o filme como uma mensagem de alerta sobre os perigos do sexo pré-nupcial. O próprio Carpenter desconsiderou tais observações, considerando a obra como um filme meramente de horror. Ele elaborou ainda que os críticos interpretaram sua obra de maneira equivocada e defendeu que a protagonista, que é a personagem mais sexualmente tensa e frustrada, finda por repetidamente esfaquear seu agressor num gesto de puro extravasamento de energia sexual reprimida, apontando a faca por ela utilizada como sendo um símbolo fálico. O vilão mascarado já fora introduzido em O Massacre da Serra Elétrica, mas sua natureza de força maligna, aparentemente indestrutível, com insinuações sobrenaturais, originou-se mesmo no filme de Carpenter. Ademais, a máscara caracteriza Michael como sendo um personagem universal, podendo a face de qualquer indivíduo ser transposta ao rosto inexpressivo do assassino. Entre os marcos codificados pelo clássico de Carpenter está o conceito de Final Girl. Trata-se de um recurso narrativo em que a única sobrevivente do grupo é uma jovem mulher. No filme, este papel é atribuído a Jamie Lee Curtis, que viria a se consagrar como uma legítima Scream Queen. Curtis estrelaria em muitos outros clássicos cult do slasher, como O Trem do Terror e A Morte Convida para Dançar. Bem, sinto que se eu me estender a falar sobre esses tenebrosos assassinos, vou acabar chamando a atenção deles. E convenhamos, ninguém aqui vai querer despertar o Jason pela 13ª vez. Numa próxima ocasião, continua a história dos slashers. Até lá, se for convidado para uma festa regado a álcool e sexo, cuidado, pode haver um certo penetra mascarado. Tchau!